Egito, a majestosa terra dos faraós, cuja história rica e tesouros arqueológicos intrigam e fascinam os viajantes, proporciona uma imersão profunda em milênios de história. Esta nação é uma fusão envolvente de cultura vibrante e cenários deslumbrantes. Das grandiosas pirâmides de Gizé, passando pelo histórico rio Nilo, até a costa luxuosa do Mar Vermelho. Nossa jornada nos conduzirá por trilhas de descobertas, desvendando os segredos arqueológicos meticulosamente preservados ao longo dos séculos. Preparem-se para explorar as maravilhas históricas e naturais deste país fascinante, onde cada passo é uma jornada através do tempo. Número 1. Localização e extensão. Localizado estrategicamente entre dois continentes, África e Ásia, o Egito ocupa uma posição geográfica única. Sua vasta área, que ultrapassa 1 milhão de quilômetros quadrados, abrange a Península do Sinai, estabelecendo fronteiras com a faixa de Gaza e Israel. Na parte oeste, faz divisa com a Líbia, enquanto ao sul, suas fronteiras se estendem até o Sudão. A porção norte do país é banhada pelo Mar Mediterrâneo, enquanto o litoral leste se conecta ao Mar Vermelho, abrigando os importantes golfos de Suez e de Aden. O Egito abriga uma população de aproximadamente 100 milhões de habitantes, tornando-se o país mais populoso do mundo árabe. Número 2. Regiões do Egito. O Egito é geograficamente dividido em 4 regiões distintas. O Vale do Nilo, que se estende até o Mar Mediterrâneo, é subdividido em Alto Egito, caracterizado por um vale estreito com monumentos históricos, e Baixo Egito, conhecido pelo seu delta fértil crucial para a agricultura. O vasto deserto ocidental, ocupando 2/3 do território, apresenta um relevo plano, extensas dunas de areia como o Grande Mar de Areia, e formações rochosas únicas. O deserto oriental destaca-se por um terreno mais acidentado, rico em recursos naturais como ouro, carvão e petróleo. Já a Península do Sinai é uma área semidesértica na fronteira com Israel, que possui significativa importância religiosa. Do ponto de vista administrativo, o Egito é dividido em 27 províncias, cujos governadores são nomeados diretamente pelo presidente do país. Número 3. Cairo. O Cairo, a capital do Egito, destaca-se como a maior cidade da África e do mundo árabe, abrigando uma população de aproximadamente 8 milhões de residentes. Esta cidade, que remonta a 116 a.C., na fase conhecida como Velho Cairo, tem suas raízes na reconstrução de uma fortaleza persa às margens do rio Nilo pelos romanos. Antes dessa fase, a região era denominada Mênfis e servia como a capital do Império dos Faraós. O território enfrentou várias invasões ao longo dos anos, incluindo otomanos, mamelucos, Napoleão e britânicos. Após períodos de luta, o Cairo conquistou sua autonomia e tornou-se a capital independente do Egito em 1922. O Cairo exibe uma fusão intrigante entre a arquitetura antiga e moderna, configurando-se como um verdadeiro museu a céu aberto. Sua localização entre as ilhas e margens do rio Nilo proporciona um clima árido, caracterizado por verões intensamente quentes e invernos mais amenos. A maioria da população segue a fé muçulmana, representando 90%, enquanto os cristãos, após a concessão da liberdade religiosa, compõem os 10%. Como epicentro econômico, político e cultural do Egito, o Cairo é dirigido por um governador eleito a cada 4 anos pelo presidente. O turismo desempenha um papel crucial na economia, contribuindo com 40% do produto interno bruto. As pirâmides, reconhecidas como Patrimônio da Humanidade e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraem anualmente mais de 10 milhões de visitantes. Número 4. História do Egito. Nos períodos pré-dinástico e dinástico, o clima no Egito era menos árido do que atualmente, com vastas regiões cobertas por savanas arborizadas e rebanhos de ungulados pastando. A fauna e a flora eram mais prolíficas, especialmente nas proximidades do rio Nilo, que abrigava grandes populações de aves aquáticas. Durante essa época, a caça era comum,
e muitos animais foram domesticados pela primeira vez. Por volta de 5.500 a.C., pequenas tribos no Vale do Nilo evoluíram para culturas mais desenvolvidas, caracterizadas pelo domínio da agricultura e pecuária. Essas culturas eram identificáveis por sua cerâmica e objetos pessoais, como pentes, pulseiras e colares. Número 5. Como o Egito se formou. A história do Egito mudou muito quando os persas invadiram e conquistaram o Egito em 343 a.C. A partir desse momento, muitos grupos e impérios quiseram conquistar o Egito. Um dos primeiros foi Alexandre, o Grande, que conseguiu em 305 a.C., depois de 11 anos da dominação persa. Ptolomeu I foi o primeiro dos governantes chamados Ptolomaicos no Egito, e depois veio Cleópatra, que liderou por 21 anos até 30 a.C., quando o Egito virou uma província romana. Em 640 d.C., o Egito foi conquistado por exércitos islâmicos, passando por vários grupos e líderes muçulmanos até ficar sob o controle do Império Otomano em 1500. Após algumas interrupções, incluindo a invasão de Napoleão Bonaparte em 1798, o Egito foi governado pelos britânicos como um lugar protegido até 1922, quando conseguiu sua independência e se tornou uma república. Em 1952, uma revolução aboliria a monarquia, estabelecendo a atual República do Egito. Número 6. Rio Nilo. O Rio Nilo, considerado o maior do mundo em extensão territorial, desempenha um papel de extrema importância para as sociedades que o circundam, sendo um elemento crucial para a compreensão do desenvolvimento de civilizações milenares, como a egípcia. Ao atravessar 10 países africanos, o Nilo segue seu curso até desaguar no Mar Mediterrâneo através da Foz no Egito, originando-se nos grandiosos lagos Vitória, em Uganda, e Tana, na Etiópia. Em termos históricos, ele foi essencial para o desenvolvimento de uma das civilizações mais intrigantes e enigmáticas, a civilização egípcia. O clima árido e seco do Egito tornam a sua ocupação um grande desafio, mas, graças ao rio e às suas cheias, o desenvolvimento egípcio conheceu tempos de glória, riqueza e magnitude. Heródoto, grego conhecido como o pai da história, denominou o Egito como uma dádiva do Nilo, em alusão à importância desse rio para o crescimento e consolidação dos egípcios. Número 7. Canal de Suez. Os antigos egípcios construíram uma série de pequenos canais que ligavam o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, mas eram adequados apenas para pequenas embarcações. Foi somente nos anos de 1859 a 1869 que um novo canal foi construído, localizado na encruzilhada entre Europa, Ásia e África. O Canal de Suez é uma das vias navegáveis artificiais mais importantes do mundo, conectando o Oceano Índico através do Mar Vermelho e do Golfo de Suez ao Mar Mediterrâneo. Todos os dias, dezenas de embarcações de todos os tipos, bandeiras e tamanhos passam pelo canal a fim de economizar tempo e dinheiro. O cálculo é simples. Antes da abertura do canal, em 1869, os navegadores que desejassem viajar entre a Europa e a Ásia Meridional tinham que navegar em torno à África, contornando o Cabo da Boa Esperança, um caminho conhecido, mas longo e dispendioso. O Canal do Suez encurta essa distância em 7.000 quilômetros e, por isso, é uma das vias navegáveis mais importantes do mundo. Número 8. Khan al-Khalili. Khan el-Khalili, o mercado mais renomado do Egito e do Oriente Médio, tem suas raízes em 1382, quando o sultão mameluco Jaharks el-Jalili decidiu criar um espaço de descanso para comerciantes locais nas ruínas de um antigo mausoléu da família real Fatimid. Situado no coração do Cairo Islâmico, em uma zona amuralhada com atmosfera medieval, respira-se a grandiosidade da arquitetura mameluca. Disse que visitar o Cairo sem explorar Khan el-Khalili é não experimentar verdadeiramente a cidade.
tornando-se uma parada indispensável não apenas para compras, mas para vivenciar a cultura local, equiparando-se à importância das pirâmides de Gizé ou do Museu Egípcio. Número 9. Comida do Egito. A culinária egípcia destaca-se por pratos emblemáticos, como ful medames, um purê de fava, e kushari, uma combinação única de lentilhas, arroz, macarrão e outros ingredientes. A fava é também utilizada na preparação do famoso falafel, servido com tomates frescos, molho taína e rúcula. Compartilhando semelhanças com a culinária do Mediterrâneo Oriental, a cozinha egípcia apresenta vegetais recheados, como folhas de uva, além de especialidades como shawarma, kebab e kafta, com variações distintas no preparo. Grãos como trigo e cevada desempenham um papel fundamental na dieta, sendo o pão uma parte essencial das refeições. Número 10. Luxor, situada a 700 quilômetros ao sul do Cairo, é uma cidade com quase 500 mil habitantes, centrada no turismo e na agricultura. Historicamente conhecida como Tebas, a cidade foi a capital do Antigo Egito por mais de 1.500 anos. Repleta de monumentos, a cidade abriga o Templo de Luxor às margens do Nilo, destacando-se como um museu ao ar livre. Próximo dali, o Templo de Karnak impressiona com suas colunas gravadas, testemunhando a habilidade extraordinária dos artesãos egípcios. O Templo de Hatshepsut, uma das construções mais incríveis do Egito, encomendado pela rainha faraó Hatshepsut, e os colossos de Memnon, duas gigantes estátuas guardiãs do Templo de Amenófis, também são visitas imperdíveis. Ademais, o passeio de balão em Luxor oferece uma experiência extraordinária, proporcionando vistas aéreas do deserto, do Vale do Nilo e dos templos na cidade. Número 11. Vale dos Reis. Localizado a 643 quilômetros ao sul do Cairo, o Vale dos Reis, próximo a Luxor, é famoso por abrigar a maioria das tumbas de faraós do Médio e Novo Império do Egito Antigo. Nesse remoto e árido vale, foram descobertos 63 túmulos, sendo que todas as câmaras funerárias foram saqueadas, exceto a de Tutankhamon, revelada por Howard Carter em 1922. Além dos túmulos reais, nobres também repousam nesse local escavado na rocha. O formato piramidal do vale, resultante de um antigo curso de água, influenciou a escolha dos faraós em estabelecer ali seus túmulos. Antes do Novo Império, as pirâmides eram comuns, mas Amenhotep I quebrou a tradição, construindo seu templo próximo ao rio. Seus sucessores seguiram esse exemplo, optando por túmulos mais reservados no Vale dos Reis, esculpidos nas rochas. As mulheres dos faraós estão enterradas em outro local, o Vale das Rainhas, a alguns quilômetros mais ao sul, com exceção da rainha Hatshepsut, esposa de Tutmoses II, a mulher que por mais tempo reinou sob o Egito, e que assim assegurou o direito a um túmulo separado do das esposas reais. Número 12. El Gouna. El Gouna é um balneário localizado no Mar Vermelho, no Egito. Conhecido por suas festas, bons restaurantes, atividades diversas e águas turquesa. Um destino muito procurado no verão pela alta sociedade egípcia, europeus, nômades digitais, jovens famílias e estrangeiros. O balneário foi construído a partir do ano de 1989 e faz parte da Riviera do Mar Vermelho. Possui 10 quilômetros de costa marítima e é formada por 20 ilhas cercadas por lagunas. El Gouna é conhecida como uma das melhores cidades do Egito e é considerada a mais respeitosa para o meio ambiente. Por causa dos ventos fortes que passam por ali, é destino para os amantes de esportes aquáticos como kitesurf e windsurf, além de possuir lindos corais para os admiradores do mergulho. Número 13. Aswan. Localizada abaixo da catarata mais ao norte do Nilo, Aswan serviu historicamente como a fronteira sul do Egito com a rival Núbia. Ao longo da história antiga, os núbios competiram com os faraós egípcios por território e influência. A cidade não era apenas uma fronteira política, mas também uma interseção econômica natural,
prosperando como um entreposto comercial e uma porta de entrada entre o Egito e o restante da África. A construção controversa da barragem de Aswan em 1964 resultou no deslocamento de quase 100 mil núbios que habitavam as margens do rio. Os entusiastas da história faraônica não podem deixar de passar em Aswan, especialmente devido ao impressionante templo de Ísis, localizado na ilha de Philae. Ao sul da cidade, encontra-se o grandioso templo de Abu Simbel e o templo menor, esculpidos em um penhasco sólido no século XIII a.C., nas margens do lago Nasser. Número 14. Costa do Mar Vermelho. A costa do Mar Vermelho, no Egito, é uma joia geográfica que mescla beleza natural e importância histórica. Do ponto de vista geográfico, a costa do Mar Vermelho apresenta uma combinação única de desertos escaldantes e águas cristalinas. As águas do Mar Vermelho, por sua vez, são conhecidas por sua riqueza marinha e pelos recifes de coral espetaculares, ideais para a prática de mergulho. Culturalmente, a região é enriquecida pela presença de sítios arqueológicos e vestígios históricos. Cidades como Hurghada e Sharm el-Sheikh oferecem uma mistura intrigante de modernidade e tradição, tornando-se destinos turísticos populares. Número 15. Sinai. A encantadora Península do Sinai, celebrada desde tempos antigos por suas riquezas minerais como turquesa, cobre e ouro, continua a atrair turistas com suas praias de areia branca e a fascinante vida marinha. Este local, além de sua beleza natural, possui grande importância religiosa, abrigando o Monte Sinai, onde a tradição sugere que Moisés recebeu as tábuas da lei, e o Mosteiro de Santa Catarina, o mais antigo do mundo. O interior acidentado do Sinai é palco de eventos significativos da Bíblia, tornando-o um espaço sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos. Nesse cenário, emerge a cidade de Sharm el-Sheikh, um destino turístico popular no Sinai. Após ter sido capturada por Israel em 1967, a cidade foi desenvolvida pelos israelenses, que construíram hotéis ao longo dos quase 20 quilômetros do Golfo de Aqaba. Contudo, em 1982, o governo egípcio recuperou a cidade após um tratado de paz com Israel em 1979. Desde então, Sharm el-Sheikh ganhou fama internacional por seus inúmeros locais de mergulho e recifes de coral deslumbrantes, proporcionando uma experiência única que conecta a história turbulenta da região com a irresistível beleza do Mar Vermelho. Número 16. Ábidos. Ábidos, localizado no Egito, é uma cidade histórica e sagrada, conhecida por abrigar o templo de Seti I, dedicado ao deus Osíris. Este local desempenhou um papel significativo na mitologia egípcia, sendo considerado o local de sepultamento de Osíris. O templo apresenta relevos impressionantes e inscrições que narram histórias religiosas e rituais. Número 17. O Novo Cairo. O Cairo é uma das cidades mais congestionadas do mundo, com perdas econômicas significativas devido ao tráfego, estimadas em mais de 4% do PIB egípcio em 2010, de acordo com um estudo do Banco Mundial. Em resposta, o governo decidiu construir uma nova capital, localizada a 45 quilômetros a leste do Cairo, em 2015. Esta nova cidade está em construção desde então, abrangendo uma área de 700 quilômetros quadrados e projetada para abrigar cerca de 6,5 milhões de habitantes quando concluída em 2050. Número 18. Personagens históricos. Explorar personagens importantes na história egípcia é uma jornada fascinante, repleta de figuras que deixaram um impacto duradouro. Vamos destacar alguns desses protagonistas que moldaram a rica tapeçaria da história do Egito. Cleópatra. Conhecida como a última rainha do Antigo Egito, Cleópatra foi uma figura icônica, famosa por sua inteligência e habilidade política. Seu relacionamento com líderes romanos como Júlio César e Marco Antônio também a tornou uma figura lendária. Tutancâmon. O jovem faraó Tutancâmon
Ficou famoso quando seu túmulo intocado foi descoberto em 1922 por Howard Carter. Seu reinado foi breve, mas sua tumba revelou tesouros valiosos, proporcionando insights preciosos sobre a vida no Antigo Egito. Imhotep. Imhotep foi um polímata do Antigo Egito, conhecido como arquiteto, médico e conselheiro do faraó Djoser. Ele é muitas vezes considerado o primeiro indivíduo conhecido na história a ser identificado como um gênio e um sábio. Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande, foi um dos faraós mais poderosos e proeminentes do Egito Antigo. Hatshepsut desafiou as normas ao se tornar faraó, uma posição predominantemente masculina na época. Seu reinado foi marcado por prosperidade e notáveis empreendimentos arquitetônicos, incluindo o famoso Templo de Deir el-Bahari. Número 19. Alexandria. Alexandria, no Egito, é uma cidade antiga e culturalmente rica, fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C. Destacou-se como centro comercial e intelectual, rivalizando com Roma, e abrigou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Farol de Alexandria. Destaque também para a Biblioteca de Alexandria, cujo moderno edifício está no lugar da antiga biblioteca, com mais de 500 mil volumes. Ao longo dos séculos, a cidade testemunhou influências gregas, egípcias, romanas e islâmicas. Essa rica mistura de culturas e tradições contribui para a singularidade e vitalidade histórica de Alexandria. Número 20. Hieróglifos egípcios. Os hieróglifos egípcios, originados em torno de 3.300 a.C., foram uma forma complexa de escrita pictográfica no Antigo Egito. Esses caracteres, com significados diversos, eram usados em monumentos e túmulos. Considerados escrita sagrada, representavam conceitos e eram frequentemente utilizados em contextos religiosos. Com símbolos estilizados, como animais e plantas, os hieróglifos podiam ser organizados de várias maneiras e lidos em diferentes direções. Sacerdotes e escribas egípcios passavam anos em treinamento para dominar essa forma de escrita. O Rosetta Stone, encontrado em 1799, foi crucial para a decifração, permitindo a compreensão dos hieróglifos e revelando insights sobre a rica história e cultura do Egito Antigo. Número 21. Museu Egípcio do Cairo. Fundado por Auguste Mariette, o Museu Egípcio do Cairo, o primeiro museu nacional de antiguidades faraônicas do Egito, abriu suas portas em 1863. Com mais de 120 mil objetos expostos e outros 150 mil guardados no porão, destaca-se pelas galerias de Tutancâmon. Parte dessas peças será transferida para o novo Grande Museu Egípcio, programado para a inauguração em novembro de 2022. Tornando-se uma das maiores e mais modernas instituições museológicas do mundo. A economia egípcia passou por profundas mudanças ao longo do século XX, inicialmente altamente centralizada pelo Estado e gradualmente liberalizada na década de 1970. Nos últimos anos, o país recebeu significativo aporte de investimentos estrangeiros, mas enfrentou desafios internos. Atualmente, o Egito possui um produto interno bruto de 394 bilhões de dólares. O setor industrial egípcio, baseado na extração de petróleo e gás natural do Golfo de Suez, juntamente com seus derivados, representa 34% do PIB. Enquanto isso, a atividade agrícola, concentrada no Vale do Nilo, embora limitada em área, é vital, empregando cerca de 1/4 da mão de obra e contribuindo com 11% do PIB, destacando cultivos como cana-de-açúcar, arroz e frutas cítricas. O setor terciário, impulsionado pelo turismo, constitui mais da metade do PIB, com 13 milhões de chegadas registradas ao país em 2019 pelo Banco Mundial. Número 23. Grande Esfinge de Gizé. A Grande Esfinge de Gizé, situada junto às pirâmides de Gizé, é uma imponente escultura com cabeça humana e corpo de leão, destacando-se como um dos monumentos mais extraordinários e emblemáticos do Egito e do mundo. Com aproximadamente 20 metros de altura e mais de 70 metros de comprimento,
A enigmática esfinge simboliza a união da inteligência e força na tradição egípcia. Criada por volta de 2500 a.C. como parte do complexo funerário de Khafre, acredita-se que sua função era proteger a tumba do faraó. O mistério em torno do desaparecimento de seu nariz, muitas vezes atribuído a Napoleão, foi desmentido por desenhos anteriores ao nascimento do líder francês. Atualmente, a esfinge perdeu as cores vivas que a revestiam, mas sua cabeça, feita de pedra resistente, permanece bem preservada em comparação ao corpo enterrado na areia, o que ajudou a protegê-lo da erosão. Como um dos principais pontos turísticos do Egito, a grande esfinge de Gizé é admirada por visitantes de todo o mundo, tornando-se tão icônica para o país quanto a Mona Lisa é para a França. Número 24. Deserto Ocidental. No imaginário dos antigos egípcios, o deserto a oeste era considerado o local da morte, onde o deus Sol-Ra morria diariamente. Surpreendentemente, esse deserto ocidental abriga 5 grandes oásis, desempenhando um papel crucial nas rotas comerciais e sendo cultivados desde a pré-história. Sob essa vasta extensão, um aquífero de arenito e calcário armazena água fóssil, proveniente de chuvas ocorridas há aproximadamente 40 mil anos, constituindo um recurso não renovável. O deserto ocidental, abrangendo quase 3 milhões de quilômetros quadrados, cobre mais de 2/3 da superfície total do Egito, mas é praticamente desabitado. Uma estrada atravessa o Deserto Negro, levando ao fascinante Deserto Branco, renomado por suas misteriosas formações rochosas esculpidas pelo vento. Número 25. Cidade dos Mortos. A Cidade dos Mortos, situada nos pés da montanha Mokattam, é um notável cemitério transformado em uma cidade improvisada, onde panteões, mausoléus e tumbas estão cheios de vida. Conhecida como El Arafa, esse local surpreendentemente não reflete o silêncio característico de outros cemitérios, tornando-se um bairro vibrante do Cairo ao longo dos séculos. Originado com aqueles que cuidavam das tumbas nobres, evoluiu para um espaço onde vida e morte se entrelaçam, criando um submundo que é para muitos o único mundo conhecido. Número 26. Pirâmides de Gizé. Localizadas no Planalto de Gizé, a 18 quilômetros do Cairo, as pirâmides são os icônicos e antigos monumentos do Egito. Constituindo alguns dos mais antigos do mundo, as pirâmides de Gizé, incluindo as de Quéops, Khafre e Mycerinos, são mundialmente famosas. Os faraós eram mumificados e colocados nas pirâmides com alimentos e pertences preciosos para acompanhá-los em sua jornada póstuma. Embora a data exata da construção seja desconhecida, estima-se que tenha começado por volta de 2500 a.C. O enigma em torno da construção dessas estruturas é intrigante, levantando questões sobre como os enormes blocos foram transportados e como a construção foi realizada naquela época. Diversas teorias buscam explicar esses mistérios. Número 27. Bandeira. A bandeira do Egito é composta por 3 faixas horizontais de igual largura. A faixa superior é vermelha, simbolizando a Revolução de 1952, que levou à formação da República. A faixa do meio é branca, representando a Revolução de 1919, que resultou na independência do país. A faixa inferior é preta e simboliza os eventos de 1952 a 1958. No centro da faixa branca, há o emblema nacional, que consiste em um falcão, um símbolo do poder e autoridade. Esse emblema também inclui as palavras República Árabe do Egito. A bandeira do Egito reflete a história e as mudanças significativas do país ao longo do tempo. Número 28. Mesquitas. O Egito é lar de magníficas mesquitas que refletem a rica história e cultura islâmica do país. Entre elas, a Mesquita de Alabastro, em Cairo, destaca-se por suas cúpulas e minaretes imponentes, proporcionando uma vista panorâmica da cidade. A Mesquita de Ibn Tulun, uma das mais antigas do Cairo, é conhecida por sua arquitetura única e pelo minarete espiralado.
A Mesquita de Al-Azhar, fundada no século X, é uma das mais antigas universidades do mundo e um importante centro teológico. Essas mesquitas não apenas servem como locais de culto, mas também como testemunhos arquitetônicos da profunda influência do Islã na história e identidade egípcia. Número 29. Estilo de vida. O Egito oferece um baixo custo de vida, especialmente para expatriados com salários superiores em relação dos locais, proporcionando um padrão de vida superior ao de seus países de origem. A produção local de alimentos é acessível, com frutas e vegetais frescos a preços mais baixos em comparação com países desenvolvidos. Serviços considerados luxuosos, como lavanderia, costura, limpeza, chefe particular, babá e motorista privado, são mais acessíveis no Egito. A entrega ao domicílio é amplamente popular, abrangendo desde alimentos até medicamentos e produtos diversos. Na área de saúde, consultas médicas são frequentemente marcadas no mesmo dia, com acesso a medicamentos muitas vezes sem a necessidade de prescrição médica. Número 30. Oportunidades de trabalho. O Egito oferece diversas oportunidades de trabalho para expatriados em setores como educação, multinacionais com escritórios no Cairo, engenharia de transporte e marinha, treinadores de futebol e call centers. Esses locais valorizam os expatriados por suas habilidades e proficiência em diferentes idiomas. E com esses 30 fatos, ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar nossa exploração cultural no Egito. Se ficaram intrigados e desejam descobrir mais sobre outro país riquíssimo em história e cultura, não percam nosso vídeo sobre a Turquia. Link na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.